Certa feita, o doutor Enéas Carneiro, médico cardiologista, numa das suas entrevistas, ele fez uma consideração acerca de uma pequena fala atribuída a Confúcio. E dizia ele, entre aspas, perguntaram a Confúcio, há 2000 anos, mais ou menos, o que faria ele, em primeiro lugar, se tivesse que administrar um país? Seria, evidentemente, corrigir a linguagem, respondeu ele. Seus interlocutores ficaram surpreendidos e indagaram, mas por quê? E foi a seguinte a resposta de Confúcio. Se a linguagem não for correta, o que se diz não é o que se pretende dizer. Se o que se diz não é o que se pretende dizer, o que deve ser feito deixará de ser feito, não será feito. Se o que deve ser feito deixar de ser feito, a moral e as artes decaem. Quando eu falo artes, eu incluo aqui as práticas naturais. Se a moral e as artes decaírem, a justiça desaba. Se a justiça desabar, as pessoas ficam entregues ao desamparo e à confusão. Não pode, portanto, haver arbitrariedade no que se diz. É isso que importa acima de tudo. Eu sou o Flávio e você está no meu canal e eu vou falar mais um pouquinho acerca da questão da linguagem. Eu tenho sido um Dom Quixote às vezes, né? Com a minha lança em riste, aí pelos caminhos da vida, procurando de forma enfática, de forma didática, levar aquelas pessoas que ainda não fazem parte da minha relação de alunos, da minha relação aqui nas minhas redes sociais, a irem para o próximo nível. Eu, quando falo aqui a respeito deste tema em particular, eu descarto pelo menos 3.500 pessoas que são os meus alunos e que já foram para esse nível, já têm uma consciência intelectual, já tem um nível, vou repetir, um nível intelectual acerca das práticas naturais, que é aquilo que eu advogo, né, no que se refere à linguagem correta. Cada um dos ramos da ciência apresentam, né, cada um deles apresenta uma peculiaridade no que se refere à linguagem. O engenheiro tem uma linguagem ligada, por exemplo, à estrutura, tem ligado à parte de ferragem, à parte de armadura, à parte de concreto. O engenheiro eletricista tem a ver com torres, com cabos, com fios, corrente, potência, energia elétrica, voltagens. Eu estou falando as palavras de forma aleatória para que você compreenda o que eu estou falando. Um médico, por exemplo, ele vai falar de diagnóstico, ele vai falar de laudo, ele vai falar de medicamentos, ele vai falar de tratamento, vai falar de cirurgia, que são palavras, e dentro de cada um destes nichos específicos, de cada segmento da ciência, existem palavras, expressões que são prioritariamente destinados àquela pessoa, àquele grupo de pessoas, àqueles profissionais. E o que acontece com as práticas naturais? 1970 foi o ano decisivo, foi o período decisivo. Nós passamos por uma revolução cultural neste período. Cultura pop, né, de toda ordem, tanto nas artes quanto na música, nas artes de um modo geral, né? Eu falo de música, escultura, artes plásticas, tudo que a gente pode imaginar. Neste meio, neste ambiente, neste local, aparece uma figura que escreve, o nome dele é Fritjof Capra. Ele teve um papel nefasto no que diz respeito ao movimento das práticas naturais no Ocidente. Porque as práticas naturais no Oriente, para quem estuda, por exemplo, como eu, que sou formado em medicina chinesa, a medicina chinesa ela tem os seus parâmetros, as suas expressões
muito bem marcadas para aquelas situações específicas do qual nós que praticamos a medicina chinesa conhecemos e falamos e nos comunicamos através desta linguagem. E quando queremos que alguma coisa aconteça aos moldes da medicina tradicional chinesa, nós utilizamos as palavras corretas para designar um meridiano, para designar um órgão, para designar uma víscera, para nos expressarmos tecnicamente sobre uma síndrome e assim por diante. No Ocidente, nós não tínhamos uma linguagem apropriada. Nós temos 400 anos, diferente do Oriente, que as culturas remontam ao início da civilização. Então, o que aconteceu conosco neste período, quando nós começamos a importar grande parte do conhecimento oriundo do Oriente, né? Eu vou falar da medicina ayurvédica da Índia, vou falar a respeito da culinária árabe, vou falar a respeito da medicina tradicional chinesa, né, especificamente na acupuntura, as práticas manuais vindas do Japão. Então, tudo isso, quando chega para nós aqui, ela muitas vezes não tem, ela passou por uma tradução, passou por uma pasteurização, e as palavras utilizadas dentro do âmbito dessas terapêuticas foram adaptadas para uma linguagem nossa, para uma linguagem que nos era conhecida. Então, eu dou o exemplo claro, a palavra energia. Na medicina tradicional chinesa, a palavra energia, qi, né? A energia, sobretudo o aspecto ideográfico, né? O ideograma, qi, ela representa o que nós na física ocidental, na física da Europa, da física do Oriente, assim a conhecemos. Energia é a capacidade que o sistema tem de realizar um trabalho num sistema mecânico, num sistema elétrico, num reator nuclear, numa reação química no interior de uma célula. Tudo isso demanda uma certa quantidade de energia. Energia como sendo a capacidade do sistema de realizar o trabalho. No caso de um indivíduo, no caso do ser humano, a energia é absorvida, é absorvida e armazenada através dos nossos alimentos e através, pelo menos um pouco, da respiração, o pranayama. Então, quando a gente respira, quando a gente se alimenta, nós ingerimos na estrutura alimentar moléculas que guardam uma certa quantidade de energia. E ao fazermos o metabolismo, a quebra das moléculas, que tem uma quantidade de energia, ela será disponibilizada para as nossas funções. Da mesma forma que a energia faz a digestão, o batimento cardíaco, da mesma forma que a energia ela faz o processo excretor, faz com que a gente se movimente através da contração muscular, esta mesma energia ela pode provocar o aumento de temperatura, para provocar uma febre, decorrente, por exemplo, de um ataque externo, de um micro-organismo ou de um agente patogênico externo, né, que por alguma razão nos ataca, o nosso organismo se ocupa de pegar uma quantidade de energia e aumentar a temperatura do nosso corpo, produzindo uma febre. A febre tem a função de debelar os agentes patogênicos. Essa é a função da febre dentro do contexto clínico. E o que acontece hoje? Nós herdamos, eu vou repetir, uma herança maldita de uma obra chamada O Tal da Física, onde este autor, Caprino, ele tem o desplante, o descaramento, né, de se apresentar, inclusive, como físico e tudo mais. Você vai pegar a história do cara, não tem registro nenhum desse cara como sendo físico, né? A hora que você pega em documento de fonte primária. Acontece que ele achou que
que fazer uma interconexão com os aspectos da mecânica quântica. Não é física quântica, é mecânica quântica. Física quântica, quem fala é a turma da quinta série. Os adultos falam mecânica quântica, porque a mecânica quântica é um segmento da física. Segmento da física que estuda o comportamento das partículas subatômicas. É só isso. Não tem nada de espírito, não tem nada de mente, não tem nada dessas bobagens. Tá? Então, com base, inicialmente, nessa premissa de que, utilizando um experimento, eu não gosto nem de falar desse experimento, porque ele causa maior confusão na cabeça, na cabecinha daquelas pessoas que têm só tem 3 ou 4 neurônios, então quando fala desse experimento, da fenda dupla, quando fala desse experimento, eles entram em polvorosa, aquela fica com furor uterino, né? Fica ovulando, só de falar no experimento da fenda dupla, e o experimento não tem nada a ver com consciência, não tem nada a ver com o espírito, ninguém interfere na medida, não existe esta premissa no experimento. Mas, no entanto, o senhor Caprino achou que tinha que usar esse experimento, e ali ele emprenhou uma ideia. E quando você não tem conhecimento sobre um determinado assunto, quando te é informado sobre um determinado tema, um assunto daquela área, daquele tema, existe uma natural tendência de você, sei lá, acreditar. O cara aparece com as credenciais, que é formado em física, escreve um livro, e esse livro é um best-seller. A imprensa não especializada, os jornalistas não especializados e os marmoteiros e esotéricos de plantão, que também são desinformados, saíram por aí fazendo a propaganda do autor e das suas obras. Pois muito bem. O que aconteceu? Isso se proliferou de tal forma, tal qual um vírus, tal qual uma pandemia. Aquilo ficou entranhado nas vísceras e na mente das pessoas menos, aquelas pessoas que têm menos capacidade cognitiva, falta iodo para essas pessoas. Então, o que aconteceu? Hoje nós temos um número cada vez maior, um número alarmante de pessoas que não só têm a crença nessas bobagens, como também se colocam na condição de instrutores, de falar coisas das quais não são verdadeiras. E quando falam, algumas, sobretudo no ambiente instrucional, onde você vai formar pessoas para que elas executem uma determinada tarefa, o engenheiro, ele passa 4, 5 anos na universidade, faz a sua especialização, para, ao cabo da sua formação acadêmica, ele está absolutamente preparado para fazer projetos de engenharia na área estrutural, na construção civil, por exemplo, na área de eletrônica, projetando dispositivos eletrônicos, na área de elétrica, apresentando projetos de geração, transmissão, distribuição de energia elétrica, e assim seguimos. Tá? O que aconteceu com as práticas naturais? Eu estou colocando as práticas naturais num grande ambiente, num grande palco, onde nós temos ali acupuntura, a medicina tradicional chinesa, terapia floral, homeopatia, reiki, cura prânica, fitoterapia. Né? A lista é grande. Eu vou amanhecer aqui falando as inúmeras práticas naturais disponíveis para cromoterapia, radiestesia, disponíveis neste ambiente. Se bem que a radiestesia ela está exclusivamente atrelada a processo de diagnóstico, de análise. A radiestesia não trata ninguém. Eu estou grifando isso aqui porque o que eu mais vejo aqui
São pessoas. Você sabia que a radiestesia pode curar? Não cura nada. Você sabia que a radiestesia pode trazer prosperidade para a sua vida? Não. Você tem que levantar cedo e trabalhar. Não é a radiestesia que vai fazer isso. Por favor, tenha paciência. E deste modo, nós, nas nossas práticas, né, e sobretudo estas práticas são práticas vindas do Oriente, nós simplesmente achamos que tínhamos que dar uma adaptada à nossa linguagem, fazer uma coisa meio que, né, meio que na lambança. Isso não é um atributo do Brasil. Isso aconteceu no Canadá, isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu no México, isso aconteceu aqui nos países da América Latina, e o Brasil é campeão da marmotagem. E nós temos isso, repito, enraizado em nossas entranhas, em nosso cérebro. Tá? Eu estou falando nós, porque eu gostaria de me alinhar a você no sentido de que, quando alguma coisa não está certa conosco, a gente tem a possibilidade de corrigi-la. Então, a nossa fala, a nossa insistência ao falar com você, talvez que você que esteja me ouvindo pela primeira vez, se você pegar alguns outros vídeos meus que falam desse assunto, eu sou extremamente incisivo. Algumas pessoas me acham mal educado, grosseiro, prepotente, orgulhoso. Esses não são os meus alunos. Os meus alunos me reconhecem como alguém em quem eles podem confiar. Porque na medida que eu tenho uma dúvida sobre um determinado assunto, e em algum outro momento eu expus como sendo algo lícito e verdadeiro, eu tenho a hombridade, a cara, a responsabilidade. Escuta, desculpa aquele assunto, né? Dentro do âmbito instrucional, então, é definitivo. Tá? As nossas plataformas muitas vezes sofrem correções em algumas aulas justamente por isso. Opa, isso aqui precisa ser modificado. Por quê? Porque a nossa preocupação com a linguagem, ela define as nossas ações. E se as nossas ações forem corretas, nós temos resultados efetivos. E se temos resultados efetivos, o final da nossa jornada, que é o nosso cliente, a pessoa que nós acolhemos, essas pessoas vão ficar felizes. Caso isto não aconteça, é porque o resultado não foi bom, porque a nossa intervenção não foi adequada, a nossa análise não foi perfeita, porque a nossa linguagem é equivocada. Essa linguagem caprina, inicialmente dado, repito, nos anos 70, que foi o período da Revolução Cultural. Então, eu estou te convidando a fazer o caminho de volta, cara. Vai fazer o caminho de volta. Aproveita o embalo. Né? Comece a estudar. Você não vai se formar um terapeuta floral no final de semana. Isso não existe. Você não aprende radiestesia numa tarde de domingo. Você não é um bom praticante de reiki somente aprendendo no final de semana. Você tem que estudar, você tem que praticar. Ah, mas eu fiz o curso no final de semana, na segunda-feira eu já saio aplicando. Não é bem assim. Não é bem assim. Meu Deus, eu pratico reiki há décadas. E não é bem assim. As coisas são um pouquinho mais consistentes do que você imagina. Por quê? Porque muitos dos praticantes de reiki, eu estou falando desse exemplo porque eu sou professor, muitos dos praticantes de reiki adaptaram a técnica com base naquilo que foi dito pela senhora Takata lá no Havaí. Isso veio de avalanche aqui pela América. Querida, amada, né? Mas ela falou coisas que não são verdade. E foi a partir dela que pessoas começaram a ensinar. A hora que você sai da senhora Hawaii Takata, lá do Havaí, a precursora do reiki na América, e vai para o Japão, não é nada daquilo que a gente aprendeu. Eu sinto muito. Aquilo que meu professor me ensinou, a que eu sou honrado, tudo que ele me ensinou não se parece em absolutamente nada com a origem do trabalho. Por quê? Porque eu não estou fazendo julgamento. Se está certo, se está errado. Porque ele foi motivado a nos ensinar do jeito que ele aprendeu. Aprendeu com quem?
com a senhora Hawaii Takata, que tem o nosso amor, o nosso carinho, a nossa devoção, é fonte de inspiração para nós, mas era uma pessoa humilde, uma pessoa simples, com muito pouca capacidade de interpretar aquilo que é de alta complexidade. Tá certo? Eu dei esse exemplo, não sei porquê, mas eu acho que vale a pena, porque tem bastante gente praticando e fazendo um excelente trabalho, né? Eu participo de um grupo de voluntários, onde a gente utiliza o Reiki como elemento primeiro na nossa abordagem com o paciente oncológico. Os resultados são surpreendentes, mas a equipe que pratica, uma equipe de alto nível, uma equipe que não é turminha de quinta série, não aprenderam o Reiki só no final de semana, estudam até hoje, são altamente performados na técnica. Então, se você tem interesse em se tornar um terapeuta de alta performance, eu gosto de usar essa expressão alta performance, você vai precisar estudar, você vai precisar ter uma linguagem adequada. Então, quando alguém disser para você, olha, você sabia que tal técnica vai fazer milagres e maravilhas? Desconfia, é mentira, não vai acontecer isso. Olha, agora os novos textos descobertos da Bíblia na caverna, lá sabe Deus onde, eles trouxeram para você um novo conhecimento, que se você souber esse conhecimento agora, a sua vida vai se transformar. Mentira. Mentira, isso não vai acontecer. Você vai ter que levantar cedo, você vai ter que dormir tarde, você vai ter que sentar a bunda na cadeira, você vai ter que estudar, você vai ter que praticar, você vai ter que acessar um nível intelectual acima do que você tem. Para que tu te tornes um terapeuta de alta performance, e você não tem absolutamente nenhuma formação técnica na área, você vai precisar sim se performar para alcançar um nível intelectual além do que você já tem, porque o conhecimento que você tem é insuficiente para dar o próximo passo. Eu posso te assegurar isso com toda tranquilidade. Eu digo isso se você não for meu aluno. Quem é meu aluno sabe o caminho, sabe como é que anda. Ele põe a mochilinha nas costas e técnicas espirituais para sobrevivência na Terra. Ele vai fazer, vai peregrinar por cima do conhecimento, e a hora que ele precisar acessar, seja ele qual for o conhecimento, ele tem capacidade intelectual, tem uma atividade mental intensa, capaz de avaliar quando o indivíduo chega, eu estou agora aqui, depois no meu Instagram você vai ver essa história. Eu estou aqui, alguém dando uma live. Eu estou aqui no meu ambiente terapêutico, eu tenho meus gráficos aqui na parede, em cima da mesa. Toda vez que eu chego aqui, eu sinto uma emanação de energia vinda dos gráficos. Eu recomendo, desliga. Desliga, essa pessoa é uma esquizofrênica. Ou ela é desonesta. Então eu prefiro que ela seja esquizofrênica. Você desliga, vai embora, deixa ela até manda uma mensagem, escuta, procura um psiquiatra, tá faltando um pouquinho, precisa medicar. Tá? Então, porque agora que você vai colocar tal peça que vai aumentar a energia do seu ambiente. Como é que vai aumentar a energia do ambiente? Como é que isso aqui é um acumulador de energia? Isso aqui não é uma bateria, isso aqui não é um capacitor, isso aqui não é um circuito ressonante, não é nada dessas coisas. Não tem como. Como é que você absorve energia? Quando você se alimenta, quando você respira e quando você toma sol. Só tem essas três possibilidades. A quarta possibilidade é marmotagem. A quinta possibilidade é desonestidade. É assim que as coisas funcionam. E se o indivíduo tem uma boa nutrição, uma boa respiração, uma boa insolação, uma boa hidratação, é notadamente uma pessoa saudável. Se por alguma razão ele é disfuncional num determinado momento da sua vida, o terapeuta vai tratá-lo de forma adequada. Agora, não vai fazer nenhuma mirabolância e achar que vai fazer e acontecer dentro de um ambiente fictício, trazer o conforto e o bem-estar para aquela pessoa, recobrar a saúde. Isso é desonestidade.
Eu estou aqui para denunciar isso. Se você está fazendo, se você que está me ouvindo agora é uma dessas pessoas, sinta-se denunciado. Sinta-se denunciado. Agora, por outro lado, se você está querendo seguir uma carreira terapêutica, eu recomendo a você, comece a fazer uma biblioteca, vá ler livros de fonte primária, coisas que realmente tragam para você um arcabouço técnico intelectual robusto, para que você possa julgar, agora é julgar, esses marmoteiros de plantão, essa turma da mesa radiônica boreal, do arcanjo Manuel, que promete mundos e fundos. Tenha santa paciência. Chega da preguiça. É irritante. E eu não vou me calar. Toda vez que tiver alguma coisa nesse sentido, alguém estiver falando, estiver circulando, porque esses vídeos e essas pessoas, elas estão sob o guarda-chuva das mesmas hashtags. Então, o que vai para você, vem para mim. Eu estou bem antenado nisso. Então, toda vez que tiver alguém fazendo e falando alguma coisa nesse sentido, eu estarei aqui para denunciá-los. Fique certo, eu vou te denunciar. E vou dizer quem você é, que você é um marmoteiro. Não tem sentido você fazer o que está fazendo sem uma consistência linguística adequada, sem um arcabouço técnico adequado. As pessoas que provavelmente irão segui-lo são pessoas que te seguem de boa fé. São pessoas que inocentemente dão a você crédito e você as engana pela sua inocência, pela sua incapacidade linguística, pela sua... Você pode até ter boa vontade, mas está errado. De boa vontade, o inferno está cheio. Já dizia Dante Alighieri. Fique com Deus. Tudo de bom para você.